No Acre são 7 horas e 13 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Hoje, quarta-feira, 21 de agosto, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco ou você que está chegando agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o deputado estadual Roberto Duarte, do MDB. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado, Tião. Eu que agradeço aí a oportunidade de, mais uma vez, fazer um bate-papo com você sobre a nossa política, sobre a situação da população do estado do Acre, aquilo que a gente pode fazer pelo estado do Acre, né? E um bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã. Já que o senhor falou aí uma palavrinha-chave, a situação do estado do Acre, eu lhe pergunto, se o senhor pudesse fazer um raio-x rápido, qual é a situação do estado hoje? Olha, eu entendo que o estado ainda está numa situação precária com relação à segurança, à saúde, à infraestrutura, enfim, de forma geral. Por quê? Porque foram mais de 20 anos de abandono do nosso estado. Essa é a realidade. Os partidos que nos antecederam, agora essa atual gestão, eles infelizmente deixaram o estado do Acre completamente abandonado, principalmente com relação à infraestrutura. A minha assessoria tem rodado a capital e alguns municípios mais próximos da capital e em todas as instituições do estado, escolas estaduais, delegacias de polícia, hospitais, enfim, a gente vê um completo abandono na infraestrutura. E o atual gestor está buscando uma reestruturação do nosso estado. Inclusive, o senhor fez essa fala na tribuna da Assembleia Legislativa, falando do abandono das delegacias. Perfeito. Isso aqui na capital ou no interior do estado? Na capital e no interior do estado. Infelizmente, a precariedade estrutural das delegacias do nosso estado são muito grande mesmo. A falta de estrutura, a falta de pessoal é incrível. Olha, eu tive também umas 2 semanas atrás reunido com o diretor do Instituto Médico Legal, nosso IML, que também só tem déficit com relação a pessoal, com relação a material, ou seja, hoje não tem como se fazer uma perícia. Quando o senhor fala de déficit lá pelo IML, quando dá entrada um corpo, por exemplo, nessas guerras de facções, pessoas que são assassinadas, enfim, reclama-se muito da demora para a liberação do corpo. É por conta desse déficit que acontece? Com certeza, déficit de pessoal, déficit de material, infraestrutura terrível dentro do nosso Instituto Médico Legal. Quer dizer, falta tudo. Mas não é culpa da atual gestão, nós temos que deixar isso muito claro. Isso é culpa de gestões anteriores que foram muito ruins para o estado do Acre. Vai ser difícil a gente reestruturar isso em apenas 3, 4 anos. Mas a gente tem que tentar fazer o melhor trabalho possível para reestruturar a nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Militar, a nossa saúde, a nossa infraestrutura de modo geral. Para você ter uma ideia, só aqui no município de Rio Branco, nós temos cerca de 170 escolas urbanas e rurais. Nós temos, por exemplo, 2 escolas que foram construídas lá na Cidade do Povo que estão largadas. Sabe por quê? Porque não tem alunos para colocar naquela escola. Escola nova, que nunca foi utilizada. E, infelizmente, não tem aluno para colocar lá. Deputado, o senhor está aí há pouco mais de 6 meses como deputado estadual. Se eu pedisse que o senhor desse uma nota para o senhor mesmo, que nota o senhor daria? O senhor tem consciência tranquila de que está fazendo um bom trabalho como deputado estadual, que está defendendo os interesses da população do nosso estado? Olha, Tião, é muito difícil a gente fazer uma avaliação própria. Né? Mas, assim, a minha equipe sabe o tanto que eu cobro deles. Com relação ao horário, com relação a participar do nosso mandato efetivamente. E nos ajudar com relação aos problemas, mas fundamentalmente com relação à solução desses problemas. Nós temos um pouco mais de 6 meses de mandato, mais de 12 projetos de leis apresentados na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Desses 12 apresentados, quantos aprovados? Sancionado, cerca de 9. Tudo isso? Tudo então sancionado. É muita produção em pouco já tempo. Virou lei. Se você fizer uma avaliação com as legislaturas anteriores,
Nós tivemos deputado com 5, 6 mandatos que não teve nem 3 projetos de lei aprovados. 5, 6 mandatos dão quantos anos de mandato? Quantos anos? Mais de 20 anos de mandato. Nós temos apenas 6 meses, um pouco mais. Então, eu acredito que a gente faça uma boa avaliação, mas a gente quer mais. Dentre esses 9 projetos sancionados, nós temos aqui o que originou a Lei 3.508/2019, que proíbe o corte da energia elétrica às sextas, sábados, domingos e vésperas de feriado. Perfeito. Isso aí era um problema gravíssimo para a nossa população, porque a Companhia de Eletricidade do Estado do Acre, muitas das vezes fazia os cortes às sextas-feiras, 4 horas da tarde. Como é que tu vai resolver o problema antes de segunda-feira, se eles não têm um ponto, um local para fazer a religação? Para a pessoa pagar, efetivar o pagamento da energia que está atrasada e fazer a religação. Então, quer dizer, muitas das vezes a população perdia comida, não conseguia ter como lavar roupa, tomar banho, enfim, várias coisas que ela tem que fazer dentro da sua residência, dentro de um final de semana. Então, nós colocamos essa lei que agora proíbe, e eu já recebi algumas reclamações essa semana, porque essa lei está em vigor desde a semana passada, e na sexta-feira última, pelo menos 4 pessoas já me procuraram, dizendo que a Companhia de Eletricidade efetuou a suspensão do serviço a sexta-feira passada. Ela sofre alguma penalidade, alguma sanção? Com toda certeza, a sanção está prevista na Lei 3.508. A primeira delas, que o débito que originou a suspensão do serviço, o consumidor já fica isento dele. Primeiro, automaticamente. Não tem o que questionar. Não há o que se questionar, está na lei. Já está isento daquele pagamento. E o segundo deles é que o consumidor pode e deve procurar a justiça para responsabilizar a empresa por perdas e danos, que já estão configurados. Por quê? Porque a lei proíbe que se corte, que suspenda os serviços às sextas-feiras, finais de semana e dias úteis que antecedem feriados, principalmente os prolongados. Agora, um outro problema que também o senhor se atentou para isso e que originou a Lei 3.498/2019 era de cobrar a taxa de religação. Eles vão lá, cortam tua energia, aí quando você vai pedir para religar, se for uma ligação, a religação de emergência, aí, meu irmão, é quase o valor da conta de muita gente. Olha só, a gente teve uma conversa... Está proibido também, né? Está proibido. Nós tivemos uma conversa com alguns consumidores, com algumas pessoas, de modo geral, da população, e elas nos explicavam o seguinte: deputado, eu pago uma energia de cerca de R$80. Muitas das vezes, chega o final do mês, eu não tenho condições de pagar essa conta. Aí corto a minha energia. Para restabelecer essa minha energia, eu tenho que conseguir dinheiro emprestado. Aí eu consigo os R$80 emprestados, consigo pagar a minha energia. Mas para religar a minha energia, se for normal, eu pago um valor X de R$30, R$40. Mas se eu precisar de emergência, eu tenho que pagar um valor de até R$80. E é bom que se diga que essa taxa que era cobrada na religação normal, ela dava à empresa um período de até 24 horas para que a energia fosse restabelecida. E justamente, eles tinham, mas não era por lei. Às vezes eles deixavam mais de 24 horas sem energia. Então o que acontece? Aí as pessoas reclamavam: pô, como é que eu vou pegar dinheiro emprestado agora para religar? Bom, então vamos cancelar essa taxa de religação, proibir. E foi o que nós fizemos através dessa lei 3.498, da qual proíbe a cobrança da taxa de religação e dá um prazo máximo para que a empresa restabeleça o serviço de 6 horas ao consumidor. Ah, tem essa... Tem esse parágrafo único do artigo 2º da lei que especifica que a empresa agora tem a obrigação de religar a energia, ou a água, ou o saneamento básico, num prazo máximo de até 6 horas. Quando o senhor fala em água, então, isso não é apenas para energia. Não. Também inclui o serviço de água e saneamento. Isso. Agora, então acabou esse negócio de ligação de emergência, ligação normal. Todo mundo é emergência. Pagou a conta, não deve mais, tem que ser religado. Até 6 horas. Prazo máximo de até 6 horas. Está na legislação. Claro que agora a Companhia de Eletricidade quer tratar de uma certa inconstitucionalidade da lei,
Só que, quando nós apresentamos uma lei na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nós temos o maior cuidado, até mesmo por ser advogado, de estudar antes a legalidade, a constitucionalidade dessa legislação. É legal? Entendemos que é legal e é constitucional. Existem decisões no Supremo Tribunal Federal que dizem que ela é constitucional. Jurisprudências. Isso, nesse sentido, que ela é constitucional. E nós estamos baseados nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Outros estados já tem essa legislação. Por exemplo, que estados? O estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, se não me falha a memória, e o estado do Rio Grande do Sul. Então tem tudo para... E outra coisa, não é uma inovação do deputado Roberto Duarte. Isso a gente já trouxe de outros estados da federação, onde a lei está em vigor e muito bem aplicada. Entendeu? Então a gente já tem essa legislação em outros estados. Por isso que nós trouxemos ao estado do Acre, para que o nosso consumidor e a nossa população acreana também tenha essas benesses da lei. Agora... Que não é uma benesse, na verdade, porque por que cobrar uma taxa de religação? Beneficia por que todo mundo. Cortar? O por rico, que cortar? O pobre, o empresário, o pequeno comerciante, Outra todo mundo. coisa, para que cortar uma energia na sexta-feira, 4 horas da tarde? Né? E aí as pessoas que me reclamaram agora, essa semana já, que houve o corte na sexta-feira passada... Mesmo a lei está em vigor? Em vigor, e mostrando a lei para aquelas pessoas, os servidores que foram cortar a energia na casa deles, eles disseram, não, a gente desconhece a lei, a empresa não sabe da lei e não tem lei nenhuma em vigor. É um absurdo. Foi divulgado amplamente pela imprensa, publicado no Diário Oficial do Estado. A empresa não é notificada também? Não, a empresa não é notificada por quê? Porque todo cidadão é obrigado a conhecer das leis. A empresa mais do que ninguém. Tem conhecimento. Deputado, agora também tem projetos polêmicos por lá, né? Tem bastante. Projetos que obrigam os presos a pagar pela tornozeleira eletrônica. Pelo uso. Pelo uso da tornozeleira. Isso. E isso lhe gerou, vamos dizer assim, um certo desconforto lá na Assembleia Legislativa. Veja bem, a gente tem buscado fazer projetos de lei que visem melhorar o estado do Acre, que combatam a violência, que visam melhorar a educação, enfim, que ajude o consumidor. De forma geral, os nossos projetos de lei são voltados a toda essa área. E o combate à violência sempre vai gerar polêmica. Por quê? Hoje nós temos aí cerca de 1.586 presos monitorados, que agora deverão arcar com a manutenção do uso da tornozeleira eletrônica. Cada manutenção de um preso sairia por quanto? Cerca de R$230 ao mês. Isso custa ao Estado cerca de 4 milhões e meio, 4 milhões e 800 mil ano, que agora nós vamos ter monitoramento. Só com monitoramento. E agora nós teremos essa economia que poderá ser revertida ao próprio sistema penitenciário. Poderá ser revertida à saúde, à educação, à própria segurança do Estado do Acre. Então a gente pensa na população de forma geral. Só para que fique bem claro, ele compra o equipamento, como é que é isso? Não, a gente não compra esse equipamento, a gente paga pela manutenção desse equipamento. A gente, quando pede a liberação, quando a gente faz a progressão de regime, o apenado passa a usar a tornozeleira eletrônica. Só aquele sentenciado, aí ele vai pagar a manutenção dessa tornozeleira, que é cerca de R$230, R$200 por mês. Possivelmente, agora, vamos denominar como uma privatização da tornozeleira, o preço pode cair. O número de oferta de tornozeleira pode aumentar, o que também beneficia o próprio apenado e ajuda a economizar ainda mais o sistema penitenciário. Tinha muita gente preso que tinha direito à tornozeleira, mas que não tinha equipamento suficiente? Tem muito. Isso é um benefício para eles. É um benefício para o apenado, que agora vai ter mais oferta de tornozeleira e também um benefício para toda a população e para a segurança pública. Por quê? Porque quanto é que custa um apenado preso? É economia para o Estado. Se tu tirar um apenado, que deve custar em torno de R$1.800 a R$2.300 mês, enquanto está preso, tirando ele para que ele use tornozeleira e fique monitorado, você vai estar beneficiando e trazendo uma economia muito maior para o Estado do Acre. Agora, o senhor também chegou a dizer que foi ameaçado por conta desse projeto. Na verdade, eu nunca disse que fui ameaçado, Tião. Isso eu sempre deixei claro a todos. O que aconteceu é o seguinte, poderiam haver
represárias por conta desse projeto de lei nosso. A gente recebeu alguns recados com relação às supostas represárias que poderíamos estar sofrendo por conta desse projeto de lei, além de outros projetos de lei, como ficha suja, como também o projeto que proíbe a nomeação daqueles condenados na Lei Maria da Penha, para ver se a gente diminui os índices de violência contra a mulher. São todos projetos voltados a diminuir a violência no estado do Acre. Então são projetos polêmicos que muitas das vezes a gente pode estar sujeito a represárias. E por conta disso, solicitamos um policiamento para a nossa segurança pessoal. Houve um questionamento por parte do governo, e aqui tem que deixar muito claro, porque o governo só tocou nesse assunto após eu tecer críticas àquela situação de um aluguel de um jatinho ao governador. Que o senhor disse que não é, que foi com base, claro, na sentença, que não é ilegal, mas é imoral. Sempre deixei muito claro. Não é ilegal, mas é imoral e fere o princípio constitucional da moralidade. Além de outros, como da impessoalidade, enfim, outros princípios constitucionais que também regem a nossa Constituição Federal. Então, o que acontece, Tião? Esses projetos causaram certa polêmica e, no momento, a gente solicitou uma segurança. Houve o questionamento por parte de uma imprensa isolada para isso, né, que serve para isso, papel, para esse fim, e também uma crítica por parte da base de sustentação do governador Gladys Camelin na Assembleia Legislativa. E o senhor não se considera parte dessa base de sustentação do governador? Em hipótese alguma. Meu mandato é um mandato independente, o meu mandato é um mandato do povo do Estado do Acre. Foi a população do Estado do Acre que me outorgou o mandato de deputado estadual. E é a eles que eu devo a prestação do meu serviço. Vamos falar de política. Eleições estão chegando, eleições de 2020, eleições para prefeito. Muito se fala que o senhor será um possível candidato à prefeitura de Rio Branco. Já decidiu? Já tem algo definido ou encaminhado com relação a isso? O que está decidido, o que está definido, é que o meu partido, o MDB, do qual eu sinto orgulho de ser MDBista, terá candidatura própria a prefeito de Rio Branco. Assim como nós temos candidatura lá no município de Sena Madureira, a reeleição do nosso prefeito Mazinho Serafim, que eu acredito integralmente na sua reeleição. Nós teremos candidatura no Cruzeiro do Sul. O governo vai jogar duro com o Mazinho lá em Sena Madureira, hein? Mas pode jogar, não tem quem vença. O nosso prefeito lá está fazendo um excelente trabalho. A população está aprovando o trabalho dele. Prova maior foi a eleição da esposa dele para deputado estadual. Mais de 5 mil votos dentro do município de Sena Madureira. Isso demonstra que o nosso prefeito, Mazinho Serafim, tem feito um bom trabalho lá na cidade de Sena Madureira. Eu estive em Sena Madureira o ano passado, na Expo Sena, e conversei com algumas pessoas. Eu até falei isso aqui no Bom Dia Rio Branco, que era incrível chegar num município como Sena Madureira, perguntar pelo prefeito e quase que unanimidade das pessoas dizer o seguinte: o melhor prefeito que Sena Madureira já teve. Olha só. Eu ouvi isso várias vezes, de várias pessoas. E nós teremos esse ano a Expo Sena, o prefeito já me ligou convidando, dia 28 de setembro, com a dupla Jean e Giovanni. Ele também me ligou fazendo o convite. Já está convidado também. Já estou fazendo aqui o convite a você e a todos que estão nos assistindo. Mas, deputado, o MDB vai lançar candidato em Rio Branco. Perfeito. Quem seria? Nós ainda não definimos o nome. O nosso presidente... Mas não tem ninguém a não ser o senhor. O nosso presidente da executiva regional, o deputado Flaviano Melo, deputado federal Flaviano Melo, tem defendido o nosso nome. Eu disse a ele que eu, no momento, sou candidato a fazer um bom mandato de deputado estadual. E estou me dedicando a isso, aos 22 municípios do estado do Acre. O ano que vem é um outro ano. São novas eleições. E eu sempre me coloquei como um soldado do partido. E assim eu continuarei, sendo um soldado do MDB. Aí eu lhe pergunto, o senhor disse que o senhor, o deputado Roberto Duarte, não é base do governador Gladson Camelin. O MDB é base do governo? O MDB ajudou a eleger o governador Gladson Camelin. A deputada Antônia Salles é uma deputada que pertence à base de sustentação do governo Gladson Camelin, mas que faz uma base consciente. De que é ser consciente? Ela
parabeniza quando tem que parabenizar e critica quando tem que criticar. É diferente da base de sustentação tradicional, que é aquela que só tece elogios, só faz a defesa do governo e esquece do povo. E a deputada Antônia Salles, não, tem feito um trabalho efetivo na defesa da população. Então é isso que as pessoas têm que entender. O MDB, de forma geral, ele contribui com o governo do Gladys Cameli. Porque um outro nome que poderia tentar novamente disputar a Prefeitura de Rio Branco ano que vem seria da secretária Eliane Sinhazic, mas parece que ela já se debandou lá para o lado do governador Gladys Cameli e disse que de lá não sai, de lá ninguém tira ela. Claro que não foram as palavras dela, mais ou menos isso. Não, a secretária tem feito um excelente trabalho à frente da sua secretaria, fez aí uma Expoacre de sucesso, com poucos recursos, conseguiu fazer uma feira bonita, hoje acho que alcançou aí o maior número de investimentos, de pessoas que transitaram dentro da exposição, enfim, tem feito um bom trabalho. Não deixa de ser um nome, ela é filiada do nosso partido, ela pertence ao MDB. Então, ela não deixa de ser um bom nome. Uma outra secretária nossa também, que está fazendo um excelente trabalho, é a Maria Alice, que então, tem feito um bom trabalho. Aí quando o senhor fala secretária nossa... Nós temos nomes. Quando o senhor fala secretária nossa, que pertence ao governo... Desculpa, eu não falei secretária nossa. Se eu falei, eu peço perdão. Foi errado. Eu digo que é secretária do governador Gladys Cameli e é filiado ao MDB. Ah, o senhor falou secretária nossa, é por isso que por isso que eu ia lhe perguntar. Então o MDB se sente contemplado no governo Gladys Cameli? Não, veja bem, não, em hipótese alguma. Porque as duas secretárias que eu acabei de citar foram indicações pessoais do governador. O governador fez um convite pessoal às duas para que elas participassem do governo dele. E, coincidentemente, elas são filiadas ao MDB. Mas, como eu digo assim, secretária nossa, é porque eu quis dizer que são filiadas ao MDB. Que são nomes que podem também ser colocados na Associação Municipal. Enfim, o MDB tem nomes. O que eu quis dizer é isso. Às vezes dá uma interpretação como, a secretária é nossa, como se fosse do MDB. Na realidade, não foi indicação do MDB. Isso eu sempre deixei claro desde o início do mandato do governador. Porque a indicação do MDB é o seguinte, o governador chega lá para o MDB, para o partido MDB e diz assim, olha... Me apresente os nomes. Me apresente os nomes para tal secretaria e tal secretaria. O MDB senta na sua executiva, escolhe o nome, vota esse nome e leva esse nome ao governador. E o modus operandi foi diferente. O governador ligou para a secretária, chamou na sua residência, conversou com elas, fez o convite e informou ao MDB que elas seriam secretárias. O MDB disse, não tem problema nenhum, desde que seja sua indicação, governador. Coincidentemente, estão filiadas ao MDB. Pertencem aos quadros do MDB. Deputado, tem algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Não, só que nós colocamos aqui o nosso gabinete mais uma vez à disposição de toda a população do estado do Acre, dizer que continuaremos trabalhando pelos 22 municípios do estado do Acre, estamos visitando os municípios na medida das nossas possibilidades, porque nós temos um trabalho aqui dentro da Assembleia Legislativa, do qual participamos de quase todas as comissões permanentes, todas as comissões temporárias a gente está também participando e isso toma muito nosso tempo. Eu acabo, às vezes, ficando muito tempo dentro da Assembleia e não consigo estar nas ruas como eu gostaria de estar nos municípios como eu gostaria de estar. Mas o nosso trabalho está sendo efetivado dentro da Assembleia Legislativa. Eu chego lá todos os dias antes das 8 horas, saio de lá após as 17 horas, quando não tenho compromissos no interior e até mesmo nos bairros da nossa capital. E assim então, nós vamos continuar trabalhando. Lá, né? 2 expedientes na Assembleia Legislativa, com certeza. No recesso, o nosso gabinete ficou aberto integralmente todos os dias, sem exceção. Todos os dias. Trabalharam, a minha equipe e meus assessores, meus colaboradores, trabalharam das 8 às 17 horas. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para também dar os parabéns a cada um dos nossos colaboradores, que atendem muito bem a população, nos trazem ideias de projetos de leis, indicações, soluções de melhorias e nos ajudam a fazer esse mandato proativo, propositivo para todo o estado do Acre. 7h38, eu conversei aqui com o deputado estadual Roberto Duarte, do MDB. Deputado, obrigado por sua vinda e sucesso. Mais uma vez, muito obrigado, Tião. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Fiquem com Deus e um grande abraço.
E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando outras informações no decorrer da nossa programação. Quer rever o Bom Dia Rio Branco ou qualquer programa da TV Rio Branco? Acesse o site riobranco.net. Se Deus quiser e haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quarta-feira e até lá.